O que realmente significa nascer do Espírito? Se alguém olhar para a sua vida hoje, verá evidência de um novo nascimento? Você já experimentou uma transformação interior ou apenas mudou de comportamento? O céu reconhece você como alguém regenerado? Hoje vamos entender o que é regeneração à luz das Escrituras Sagradas. Não segundo emoções, mas segundo a palavra de Deus. Nicodemos, irmãos, era um mestre em Israel, conhecedor da lei, religioso, exemplar. Mas Jesus disse a ele: necessário vos é nascer de novo. Isso significa que é possível ter religião e ainda não ter vida espiritual. Hoje vamos estudar o Espírito Santo como regenerador, aquele que transforma mortos espirituais em filhos vivos de Deus. Querido e amado Deus e Pai Celestial, queremos te apresentar os teus filhos que neste momento, Senhor Deus, estão junto conosco no estudo da tua santa e gloriosa palavra. Queremos pedir a Deus que o teu Espírito Santo, o Espírito regenerador, fale mais aos corações, nas vidas, nas famílias, cada aluno, cada professor, ó Deus, cada igreja, congregação, denominação, ó Deus, cada cidade, lugar, país que esteja estudando esta palavra, o teu nome seja glorificado em suas vidas, abençoando todos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e estamos de volta com mais uma lição em CPAD, dessa feita lição de número 9, que será comentada em classe no primeiro domingo de março de 2026, dia 1º de março de 2026, e tem como título Espírito Santo, o Regenerador. O nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículo de número 3, que diz assim: Texto áureo. João capítulo 3 e versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A verdade prática nos diz assim: Verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. a leitura bíblica em classe, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo de 1 até o versículo de número 8. Vamos ler todos juntos? Leitura bíblica em classe. João capítulo 3. Versículos de 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem,
nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos, a nossa lição ela tem 3 objetivos. Objetivos da lição. Primeiro, explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Segundo, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. Terceiro, apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito. Meus irmãos, estamos estudando sobre a regeneração, o Espírito Santo, o regenerador. A regeneração, irmãos, é um ato soberano de Deus, pelo qual o Espírito Santo comunica vida espiritual ao pecador espiritualmente morto, produzindo nele uma nova natureza em Cristo. O Espírito Santo é quem faz a regeneração. Nós vamos entender essa regeneração à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Como sempre, convido os irmãos, tanto alunos como professores, para ter consigo o exemplar da Bíblia Sagrada, para que possamos acompanhar pela Bíblia. Eu sempre digo, a Bíblia se explica com a Bíblia. E o melhor livro para você estudar a Bíblia é a própria Bíblia. É bom ter livros, é bom fazer pesquisas, mas nunca dispensar a Bíblia Sagrada. Pois bem, meus irmãos, falando da regeneração como um ato soberano de Deus, através do Espírito Santo, irmãos, regeneração não é uma reforma moral. A pessoa ela não vai ser reformada moralmente, não vai ter uma... Não é isso. Regeneração não é uma reforma, não é uma emoção momentânea. Nós temos visto nos dias de hoje que muita gente participa de alguns eventos e se emocionam muito. E ao entender dele, foi uma regeneração. Não. Então, regeneração não é uma reforma moral, como também não é uma emoção momentânea. Também não é uma mudança de religião. A pessoa era de uma religião, mudou de religião, foi regenerado. Não, não é regeneração, não é isso. A regeneração, irmãos, é um novo nascimento espiritual. É um novo recomeço. É a implantação de nova natureza. É o ato inicial da salvação aplicada. Então a salvação começa ali, na regeneração. Quando é implantado na pessoa, no homem pecador, uma nova natureza. Ele vai mudar a natureza que ele tem, humana, natural, física, carnal, para uma natureza espiritual. Aí, o novo nascimento. Nós temos a base da leitura, ou seja, do nosso textuário áureo, de João 3:3, que na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, este é o textuário, irmãos, que nos confirma, Jesus dizendo, quem ou aquele que não nascer de novo. Então, a regeneração fala de um novo nascimento. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 1,
nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, com a nova natureza, as ofensas e os pecados serão tirados, né? Serão tirados. E há uma mudança, uma transformação. O homem natural está espiritualmente morto. Espiritualmente morto. Morto não se reanima sozinho. A regeneração é um milagre criativo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é quem faz esse trabalho, né? Então, o homem pecador, ele está morto nos seus pecados. E o Espírito Santo, ele trabalha tirando isso através do sangue de Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus vindo a ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tira, não permanece mais nele, é tirado. E o Espírito Santo faz o trabalho da regeneração. E a palavra regeneração, irmãos, no grego é paligenesia, que significa novo começo, novo nascimento. Então estamos falando de regeneração, estamos falando de novo começo, novo nascimento, que envolve mudança de natureza, envolve mudança de inclinação. O homem inclinava-se ao pecado, hoje há uma mudança na inclinação. Também na mudança de relacionamento com Deus. Ele tinha Deus, né, como um ser supremo, mas o seu relacionamento com Deus ele era bem restrito. Ele não conhecia a Deus. E na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 5, né, segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmão, fique conosco, nós vamos meditar nesses assuntos. Fica até o final. Nos dê a honra de estudarmos juntos até o final dessa aula. E aproveitando, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe ali o seu like. Ative as notificações para você não perder as nossas aulas. E faça o seu comentário. O que você acha da nossa aula, do nosso assunto, alguma pergunta que você queira fazer, fique à vontade para isso. Queridos e amados irmãos, vamos entrar no nosso estudo da nossa lição de número 9, primeiro trimestre de 2026, lições CPAD, com o título Espírito Santo Regenerador. Já falamos que temos 3 objetivos. O primeiro objetivo fala de explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Também mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação, ou seja, de dentro para fora. E terceiro, apontar os sinais práticos do novo nascimento. Quais são esses sinais? Justificação, santificação e o fruto do Espírito. O nosso textual
Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 3, verso de 1 ao versículo 8. Nós já fizemos essa leitura. Introdução, irmãos. Um detalhe importante, já falamos. Nicodemos, irmão, ele era religioso. Então não basta ser religioso. Ele era mestre em Israel e conhecedor da lei. Mas Jesus disse para ele que necessário vos é nascer de novo. Então, irmãos, isso nos ensina que religião não é regeneração. Você é religioso não significa que houve o ato da regeneração em sua vida. Não é também, irmãos, melhor dizendo, isso nos ensina conhecimento, não é conversão. Então, regeneração não vai tratar de ter conhecimento. Porque o diabo, irmão, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Mas não significa que ele é regenerado, que o Espírito Santo regenerou, certo? E isso não significa conversão. Outra coisa, irmão, o cargo espiritual não substitui o novo nascimento. Você pode ter um cargo elevado, mas não quer dizer que houve um novo nascimento. Então Jesus disse para Nicodemos, ainda que ele era religioso e que ele era mestre em Israel, conhecedor da lei, necessário vos é nascer de novo. A regeneração é um milagre invisível que transforma o pecador em filho de Deus. Porque, irmão, todos nós, ser humano, criatura de Deus. Mas, para tornar-se filho de Deus, é através desse milagre invisível, a regeneração por Jesus Cristo, obra interior no homem através do Espírito Santo. É a obra sobrenatural do Espírito Santo no coração humano. Então nós vemos que a regeneração ela é uma obra trinitária. Não é uma obra só também do Espírito Santo. A regeneração ela tem essa participação da Trindade. Tópicos da lição. Primeiro tópico da lição. Regeneração, uma obra trinitária. Primeiro subtópico. A doutrina bíblica da regeneração. Segundo subtópico. A regeneração como exigência de Jesus. Terceiro subtópico. O Pai como autor da salvação. Quarto subtópico. O Espírito como agente da regeneração. Segundo tópico da lição. A natureza espiritual da regeneração. Primeiro subtópico. Uma transformação interior. Segundo subtópico. Uma obra soberana do Espírito. Terceiro subtópico. Uma nova vida e nova conduta. Terceiro tópico da lição. Sinais do novo nascimento em Cristo. Primeiro subtópico. A justificação pela fé. Segundo subtópico. A vida de santificação. Terceiro subtópico. O fruto do Espírito. Aqui no nosso primeiro tópico, obra trinitária, irmãos, nós vamos estudar
E já vimos que a regeneração ela é ou significa o novo nascimento, quer dizer, gerar novamente. É uma vida nova. Na epístola de Tito, os irmãos podem conferir na sua Bíblia, Tito no capítulo 3, o versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, irmãos, teologicamente falando, não é reforma moral. Já falamos isso aqui. Regeneração não é uma reforma moral. Não é mudança comportamental externa. É transformação da natureza espiritual. O Espírito Santo é quem faz esse milagre na vida da pessoa, transformando a sua natureza espiritual. Porque não, as nossas obras, irmãos, não são suficientes, mas a misericórdia do Senhor que nos salvou pela lavagem da regeneração ou desse milagre do Espírito Santo em nossa vida. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo 26, se o irmão puder, aconselho que faça essa observação, leia. Diz assim: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele faz essa mudança. Ele dá um coração novo. Quando falamos de coração novo, não estamos falando de transplante de coração físico. Estamos falando do centro, o coração espiritual. E porei dentro de vós um espírito novo, ou seja, o milagre da transformação. Já no Antigo Testamento, irmão, havia promessa de transformação, ou de renovação, ou de mudança interior. Então, irmãos, a regeneração, uma obra trinitária, uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma atuação interna que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Nós já vimos aqui, que a regeneração é uma obra trinitária planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui este segundo subtópico que fala sobre a regeneração como exigência de Jesus. Jesus mostra a necessidade de haver uma regeneração quando ele disse no Evangelho segundo escreveu João: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá em João 3 e 5, Jesus não disse é recomendável, ele disse é necessário. Quando ele falou com Nicodemos, necessário vos é, não é recomendável, precisa acontecer. Ou seja, eu exijo essa mudança, essa transformação interior no homem.
Porque a regeneração é uma condição para viver o reino. Então, irmãos, para viver o reino de Deus, tem que ter regeneração, tem que haver mudança interior. E uma vez a mudança interior, o seu exterior também se transforma. Regeneração, condição para ver o reino e também uma condição para entrar no reino. Sem regeneração, sem essa mudança interior, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Terceiro subtópico, nós estamos falando do primeiro tópico, que fala sobre a regeneração, uma obra trinitária, né? O terceiro subtópico, o Pai como autor da salvação. Observe, irmãos, que há trabalho dos três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando juntos para a transformação, para a regeneração, para a mudança, para uma vida nova no homem pecador. O terceiro subtópico, que tem o título O Pai como autor da salvação, nós vamos encontrar ali no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, nós éramos pecadores sem direito a Deus. Por causa do nosso pecado, já o pecado original lá em Adão. Mas Jesus, ele veio, né, com a sua vontade e nos gerou pela palavra da verdade que está em Tiago 1:18, escrito assim. Então, ele nos gerou, ou mudou a nossa história. Uma mudança de vida pela vontade de Deus, nós fomos mudados, nós fomos transformados. E ainda na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, irmãos, capítulo de número 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, a regeneração, irmão, foi planejada eternamente pelo Pai. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos observem um pequeno detalhe aqui. Na eternidade, antes de tudo existir, antes do Senhor criar a terra, criar o homem, né? Deus, estou falando de Deus. Quando falo de Deus, eu estou falando de três pessoas ao mesmo tempo. Certo? Ali estava o Pai, ali estava o Filho e ali estava o Espírito Santo. Jesus, ele não apareceu depois. Porque se Jesus apareceu depois, então ele teve início. E se ele teve início, então ele não é eterno. E se Jesus é eterno, ele não teve início. Ele estava com o Pai na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus. Não é um Deus, dois deuses, três deuses. Não. Deus. É uma única palavra
que fala dos três, certo? Fala dos três. Ok, meus irmãos? Então, lá na eternidade, os três já trouxeram o plano da salvação, o plano da regeneração, porque eles sabiam que o homem iria se inclinar ao pecado, porque ele ia fazer o homem, ia dar ao homem o direito de escolha, o livre-arbítrio, e ele sabia que o homem ia pecar, então ele já fez também o plano de resgate, o plano de redenção, o plano de regeneração. E um detalhe, irmão, lá no céu não teve assim um concílio, né? Não teve uma reunião. O que é que você acha, meu filho? Vamos fazer o homem? Vamos, pai. Ah, mas o homem vai pecar. Ah, pai, será que vai dar certo? Isso não existiu no céu. Não existiu. A mente de um e do outro são iguais. Eles simplesmente, os três, planejaram juntos, criaram, fizeram. Deus fez. Então não há três cabeças, três mentes pensantes diferentes. Eles pensam iguais. É o mesmo pensamento. Ele é Deus. Único e verdadeiro. Então, antes da criação, antes da fundação do mundo, o plano da regeneração do homem já estava existindo. Então, a regeneração ela foi planejada eternamente pelo Pai, com a participação do Filho e do Espírito Santo. Neste primeiro tópico, nós temos ainda um quarto subtópico que fala sobre o Espírito como agente da regeneração. Deus, o Pai, planejou, né? O Filho executou esta obra na cruz do Calvário, e o Espírito Santo, ele é o agente, é o que transforma, é o que muda, é o que age em nossa vida. Na lição passada, eu pude citar, você pode ver a lição passada, a lição de número 8, que eu falo que muitas pessoas convidam o Espírito Santo para visitar. E o Espírito Santo não pode visitar, porque quem visita vai embora, né? Então a Bíblia nos diz que ele mora em nós, ele habita. Então o Espírito Santo, ele vem habitar em nossa vida para fazer a obra da regeneração. Se ele for embora, não haverá regeneração, não haverá mudança. E se ele veio e muda e foi embora, o homem volta a ser o que ele era antes. Então o Espírito Santo está na vida, mas o Espírito Santo, ele precisa permanecer. Como? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual está selado para o dia da redenção. Então, não podemos entristecê-lo, para nós não perdermos a nossa salvação. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o homem, quando ele nasce de novo, ele tem agora a transformação da sua natureza espiritual. Segundo aos Coríntios 5,17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o Espírito Santo convence do pecado. Você vê isso no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8.
O Espírito Santo, ele gera vida espiritual. Ele implanta uma nova natureza na vida do homem. Então, meus irmãos, ficamos aí com esse primeiro tópico, falando sobre a regeneração, uma obra trinitária. Vamos entrar agora no segundo tópico da lição, que fala sobre a natureza espiritual da regeneração. E já quero aproveitar e agradecer a cada um dos irmãos, alunos, professores que chegaram até aqui. Quero pedir a você que continue conosco, assista até o final e também compartilhe esta lição, compartilhe esse estudo na sua rede social, no seu Facebook, nos grupos da sua igreja, para que outros possam também ter acesso a este conteúdo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber as notificações quando nós postarmos novos conteúdos, deixando também o seu like. Nos ajude a crescer este canal, a divulgar a palavra de Deus. Este canal já está alcançando outros países. Então, com a sua ajuda, o seu like, a sua inscrição, vai nos ajudar a avançar mais com o estudo da palavra de Deus. Então, segundo tópico, irmãos, a natureza espiritual da regeneração. O primeiro subtópico, que diz assim, uma transformação interior. Nós já vimos aqui que essa transformação, essa regeneração, essa mudança, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é uma transformação que começa dentro da pessoa, dentro do homem, dentro do ser humano. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31 e o versículo de número 33, diz assim: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Veja, o Senhor, através do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, já dizia que poria a lei do Senhor no interior do homem, escrevendo também no seu coração. Então, a regeneração, ela não começa do lado de fora. Ela começa dentro do ser humano. Então, é uma mudança que Deus vai fazer de dentro para fora. Então, o que o seu exterior vai mostrar é o que está lá dentro de você. Pela mudança, pela transformação do Espírito Santo. Temos um exemplo de Zaqueu, lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 19, que a gente vê que ali primeiro mudou o coração, depois restituiu. Veja, Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, ninguém gostava dele. Suas atitudes mostravam o que tinha dentro dele. Então, quando ele encontrou-se com Jesus, primeiro mudou o coração, mudou dentro.
Depois essa mudança pôs para fora a transformação, e ele dizendo que restituirei quadruplicado. Então esta ação da restituição é a consequência da transformação, é a consequência da mudança no coração do homem. Amém? Dando uma paradinha rápida aqui. Aqui desse lado, irmãos, tem um QR Code. Se você estiver assistindo pela TV, um tablet, você pode usar o seu celular e ler este QR Code. Esse QR Code vai nos levar para o nosso canal. Ali você tem acesso aos demais estudos e também para você se inscrever em nosso canal. Você pode fazer isso aí também. Então, está aqui esse QR Code. Amém? Continuando aqui, segundo subtópico, uma obra soberana do Espírito. Quero deixar bem claro que a regeneração espiritual, ela é feita pelo Espírito, é soberana, é uma obra do Espírito Santo. Nós já vimos sobre a obra do Espírito Santo, mas estamos trazendo aqui este ponto da regeneração, salientando aqui, trazendo uma forma mais concreta. João, capítulo 3, verso 8, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 8, nos diz que o vento assopra onde quer. E o final do versículo nos diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como o vento não vemos, mas sentimos os efeitos. Você não vê o vento, mas você sente o efeito. Você não vê o calor, mas você sente o calor, Mas trazendo para o vento, neste versículo, assim como o vento assopra onde quer, e você nem sabe de onde ele vem, nem para onde ele está indo, para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há essa transformação. O Espírito, ele age soberanamente na vida do homem, de dentro para fora. Ninguém viu a mudança ou a transformação que houve dentro de Zaqueu. Só viu o seu agir, ou o resultado desta mudança, o resultado dessa transformação, o resultado desse milagre que o Senhor operou na vida de Zaqueu. Terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: uma nova vida e nova conduta. O crente ou o homem regenerado, ele, além de ter uma vida nova, a conduta dele muda. Porque é uma mudança, há uma transformação. Ele é transformado de dentro para fora. Nós olhamos para alguém e podemos ver nele uma aparência, mas somos nós quem estamos julgando a aparência pelo olhar, pelo exterior. Mas o Senhor nosso Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. E ali ele faz a transformação, ele faz a mudança. Uma nova vida, uma nova conduta. E Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 4,
Disse assim: para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a novidade de vida, o nome já diz, novidade. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou dos mortos, ou seja, está vivo. Então nós também andemos em novidade de vida pela transformação que o Espírito Santo de Deus fez em nossa vida. Porque a regeneração, irmãos, ela produz uma nova mentalidade, pensamentos novos. Não significa que você vai ter uma amnésia, esqueci de tudo do passado. Não. Você lembra, mas não faz efeito em você. Não tem poder. A lembrança do pecado pode até vir. Você se lembra que um tempo foi isso, fez aquilo. Mas o peso do pecado ele não existe. O efeito do pecado ele não existe sobre você. Você tem uma nova mentalidade, você age, ainda que as pessoas vão te julgar, olhando lá para trás, para o pecado, para o passado seu, mas você deve seguir em frente. Insista, persista e não desista, porque a nova mentalidade vai trazer e vai mostrar a regeneração. A regeneração vai também trazer novos desejos. Os desejos antigos, eles são mortalizados. De repente pode até aparecer, mas sem força alguma na sua vida. E você vencerá. A Bíblia diz que resista ao diabo e ele fugirá de vós. E também essa regeneração vai trazer um novo comportamento. O homem sem essa regeneração, ele tem um comportamento diferente, né? Mas com a mudança, com a regeneração, a transformação interior, faz trazer uma novidade de vida, o novo nascimento em Cristo Jesus. Quero trazer aos irmãos, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, que nos diz que é uma obra sobrenatural do Espírito Santo pela qual o pecador arrependido e que crê em Jesus Cristo nasce de novo, recebendo nova vida espiritual. Então, é uma base doutrinária, né? A base doutrinária está na declaração de fé das Assembleias de Deus e nós cremos nesta palavra. Nós temos a Bíblia como base principal e essa declaração de fé. Então, o que é regeneração? Regeneração é o novo nascimento espiritual operado pelo Espírito Santo no momento da conversão. Ela não é reforma moral, não é uma mudança exterior, não é uma emoção religiosa. Ela é transformação interior, mudança de natureza, novo princípio de vida. A declaração afirma que a regeneração é obra exclusiva de Deus, que é também realizada pelo Espírito Santo e que ocorre mediante a fé em Jesus Cristo. É indispensável para a salvação. E
produz uma nova criatura. A regeneração, ainda na teologia pentecostal, segundo o entendimento das Assembleias de Deus, é obra trinitária que estamos estudando aqui, planejada pelo Pai, fundamentada na obra redentora pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. E é instantânea, acontece no momento da conversão genuína. Ele é transformado, essa mudança acontece dentro, né? E é distinta da santificação. Regeneração é o início da nova vida. E a santificação é o processo contínuo. O processo contínuo dessa regeneração é a santificação. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que ele recebe nova natureza. Aos Efésios, capítulo 12, versículo de 1 a 5, passa da morte para a vida. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: torna-se filho de Deus. E conclusão, tem os seus pecados perdoados. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Esse ponto daí, um detalhe que você deve anotar. Eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, a declaração de fé, ela distingue regeneração de justificação. Uma regeneração como mudança interior e uma justificação que é uma declaração jurídica. A regeneração, nova vida espiritual. A justificação como perdão dos pecados. A regeneração, transformação da natureza. E a justificação, mudança de posição diante de Deus. Então, ambas ocorrem simultaneamente na conversão. Quando há a conversão, então a regeneração acontece e a justificação, ela vai manter ali na vida do novo crente. E as evidências da regeneração, irmãos, ele começa a ter desejo, né, de santificação. Tem amor pela palavra, mudança de comportamento, produção de frutos do Espírito, que nós vamos estudar. Faz parte da nossa lição aqui, os frutos do Espírito, na mudança, na transformação, na nova vida, né? Os frutos do Espírito, que escrito está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Então, irmãos, a regeneração é um ato soberano de Deus, pelo qual o Espírito Santo comunica vida espiritual ao pecador arrependido que crê em Cristo, tornando-o nova criatura e filho de Deus. Chegamos aqui ao nosso terceiro tópico, sinais do novo nascimento em Cristo. Então, esses sinais, irmãos, eles vão começar a aparecer. Nós citamos aqui um exemplo de Zaqueu, e nós já vimos ali um sinal, quando ele disse que se tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Ou seja, aquilo foi um sinal notório da mudança, da transformação, de regeneração de um homem novo, nova criatura, regenerado pelo Espírito Santo
de Deus. Então, sinais do novo nascimento em Cristo. Primeiro subtópico fala sobre a justificação pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, justificados pela fé. Então, quem nos justifica é Deus, pelo seu Espírito. O homem, ele pode ter vivido uma vida de pecado, mas quando ele encontra Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus habita nele, faz a regeneração, ele torna-se uma nova criatura, ele é justificado, ainda que as pessoas não aceitem, ainda que ninguém concorde. Eu não aceito, eu não acredito que ele mudou. Ele vai voltar a fazer, ele vai voltar a praticar. Quem diz assim é porque não conhece o poder regenerador do Espírito Santo de Deus. E se for um crente, pior ainda, porque ele está discordando do poder do Senhor. Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é um ato jurídico de Deus. Repetir aqui, irmão. Justificação é um ato jurídico de Deus. Acabou, o Senhor bateu o martelo. É Ele quem diz. Certo? É uma declaração de inocência. O Senhor retira o pecado, tira o peso e bate o martelo. E isso baseado na obra de Cristo. Pergunto, para que Jesus morreu na cruz? Foi para que eu dissesse quem pode ser justificado? Foi para que eu dissesse ou escolhesse quem vai ser salvo? Porque muitos, inclusive, hoje em dia, escolhem quem vai ser salvo, quem vai para o céu. Cristo morreu por nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, não é de qualquer ou de algum pecado. É de todo, sem exceção, para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Então a obra de Cristo é para mudança, para transformação, para salvação. Se alguém aqui tem esse pensamento, comece a crer que o Senhor transforma vidas, transforma corações. O segundo subtópico fala sobre a vida de santificação. Vimos aqui a justificação, agora a santificação. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, irmãos, a santificação é vontade de Deus. Não é o crente que planeja. Não é um pastor que decide. É a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, isso vai ser um trabalho também do Espírito Santo na vida da pessoa transformada, da nova criatura, daquele regenerado. A santificação, irmão, ela é um processo contínuo, certo? Que o Espírito faz na vida do crente. É uma separação do pecado. Se ele pecava ou se pecou, ele não peca mais. Porque nós, homens, é natural, queremos nos colocar como juiz. Nós condenamos a pessoa.
porque ele pecou, porque ela pecou. Mas o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário foi para isso, para perdoar pecado. Então a santificação é um crescimento espiritual. Ele vai crescendo, certo? Uma vez vai havendo esse processo contínuo, essa mudança, essa transformação, ele vai crescendo espiritualmente, porque é um trabalho, é uma obra, é o Espírito Santo que está nele, agindo dentro dele. Só que ele não age aqui no peito, ele age aqui, fazendo mudanças e transformando as vidas. Amém? Nós temos aqui agora o terceiro subtópico, estamos chegando ao final da nossa aula e vamos ver agora sobre o fruto do Espírito. O fruto não são os frutos, o fruto do Espírito. O fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vemos que o começo já foi amor. Em alguma tradução fala caridade, né? Amor, gozo, paz. Quem não tinha paz agora tem. Longanimidade. Longanimidade fala do pavio longo, né? Tem muita gente que tem um pavio curto. Qualquer coisinha explode e já parte para a agressão. Mas a longanimidade, a obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa, ele é longânimo, ele para pensar, ele para refletir. E o Espírito Santo do Senhor age com a benignidade, com a bondade, pela fé, em mansidão e em temperança. Né? É um crente com uma temperança, tem o seu temperamento abrandado. Então o fruto é evidência da regeneração. Então quando há regeneração, há a evidência, né, desse fruto do Espírito, dessa manifestação do Espírito, o resultado da habitação do Espírito na vida da pessoa regenerada, convertida, né? A habitação. Aí eu lembro que o Espírito Santo ele não vem visitar. Repito, quem visita vai embora. O Espírito Santo habita, mora, né? E é também a prova da nova natureza. Ele foi mudado, ele foi transformado. Então, essa transformação, esta mudança, né, que acontece, tudo isso aí é a regeneração que o Espírito Santo vai fazer na vida do ser humano, do homem. Ele não consegue fazer isso sozinho. É obra do Espírito Santo. Então, irmãos, trazendo aqui uma conclusão teológica, né, a regeneração ela é planejada pelo Pai. O Pai planejou. Mas a mente dos três estava única. É garantida pela obra redentora do Filho na cruz do Calvário. E é aplicada pelo Espírito Santo. Como estamos vendo, de dentro para fora, o Espírito Santo muda, transforma. Porque sem regeneração não há salvação, não há reino e não há vida espiritual. O novo nascimento não é emoção, é uma transformação, é uma mudança, transformou. Então, uma pergunta, né? Você já nasceu de novo? Já houve esse nascimento na sua vida? Sua vida demonstra os frutos do Espírito?
Porque o fruto do Espírito, melhor dizendo, não os frutos, o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, isso aparece. A evidência da transformação interior, porque religião pode enganar, mas regeneração transforma. Se você percebe que o fruto do Espírito não está evidente, esta é a hora de você parar, entregar a sua vida por completo ao Senhor. Deixa que o Espírito Santo faça a transformação, faça a mudança na sua vida. Amém? Chegamos ao final da nossa lição. Quero lembrar você novamente, esse QR Code aqui, ó, leia ele, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Querido Jesus, obrigado, Senhor Deus, porque chegamos até aqui, chegamos até o final desta lição, falando a respeito do Espírito Santo como regenerador. Ó Deus, que as vidas que aqui estão juntos comigo, Senhor Deus, sejam regeneradas. Salva almas para o Teu reino, liberta a vida, transforma, dá um novo parecer, uma nova conduta, um novo comportamento, Senhor Deus, transformando. E o mais importante, escrevendo os seus nomes no livro da vida, para a glória do Teu nome. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por chegar até o final, estar conosco nesta lição. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva, dê seu joinha, ative o sininho das notificações e nos veremos nos encontrando na próxima lição, lição de número 10, que tem por título Espírito Santo, o Capacitador.